Olá, sou a professora Jaqueline França. Nós vamos falar agora sobre fotossíntese dentro ainda dos processos de obtenção de energia pelas células, né? Como elas precisam de energia para realizar o seu metabolismo. Diferentemente, né, uma das outras, elas precisam ter as enzimas, né, o conjunto de enzimas adequado para realizar cada processo, como é o caso que a gente já estudou, respiração celular aeróbica. Nós também já estudamos fermentação, respiração celular anaeróbica e agora nós vamos ver este processo aqui. Essa imagem, ela simboliza, né, resumidamente este processo, como é o caso que nós vamos precisar da luz solar incidindo, né, nas folhas e também vamos ter a absorção de dióxido de carbono que está presente no ar, a presença também de água que vai ser absorvida pelas raízes das plantas. Assim também, né, como produto, nós vamos ter gás oxigênio e a produção de glicose. A maioria dos seres autotróficos são fotossintetizantes. E o que são seres autotróficos, né? Que produzem a sua própria energia dentro do próprio organismo. Essa energia é fabricada, né, para que ele realize o seu metabolismo. E entre eles nós temos aqui as algas, as plantas e algumas bactérias. A maioria das bactérias vão buscar essa energia fora do organismo, certo? Mas certas bactérias conseguem fabricar a sua própria energia. Então, como é que elas fazem isso? Captam, né, a energia da luz do sol e utilizam na fabricação de matéria orgânica, e como exemplo dessa matéria orgânica a gente tem a glicose. Aqui a gente tem as bactérias, né, como vocês estão vendo em uma placa de Petri cultivada. Algas, um exemplo aqui que nós temos as algas vermelhas, né, ou rodófitas, ou rodófitas. E aqui a gente tem as plantas. Apesar de falarmos, né, de algas, plantas e qual foi o outro? Certas bactérias, né, que tinha no outro slide, nós temos também esse caso da Elysia, né, Elysia clorótica, certo? Isso aqui, gente, é uma lesma do mal, ou seja, é um animal, porém que adquiriu a capacidade de realizar fotossíntese. Por isso que a gente tem ela como uma exceção, certo? Poxa, um animal, não é, que realiza fotossíntese realmente é uma coisa rara, certo? Este animalzinho habita os mares da América do Norte, ok? E ao se alimentar de uma alga chamada Valcheria litoria, certo? Ela consegue absorver os cloroplastos dessas algas e os cloroplastos, né, por absorção da luz solar, conseguem realizar a fotossíntese e este molusco aqui consegue, consequentemente, né, se aproveitar dessa matéria orgânica produzida a partir do processo de fotossíntese. Outra questão interessante é uma planta que não realiza fotossíntese, certo? Que é o cipó-chumbo. Essa que está aqui, ó, enroscada nesse tronco, ela não realiza fotossíntese, certo? Mas ela se aproveita, né? Ela se enrosca, ó, no tronco das árvores e ela suga a seiva já pronta que a árvore produz. Então, ela não realiza fotossíntese, mas ela pega a seiva de outra planta e ela acaba matando, né? Destruindo a planta hospedeira. Então, nós damos o nome do cipó-chumbo também de planta parasita. Por quê? Porque ela tira proveito, né, causando prejuízo, o que é o conceito justamente de parasitismo. Esse aqui é o pigmento, né, chamado clorofila, que é responsável. Claro que a gente vai ter outros pigmentos, certo? Os carotenoides e entre outros, mas a gente vai falar em especial hoje sobre a clorofila. A clorofila é um pigmento esverdeado presente nas folhas, ok? A gente pode ver as imagens, né? Eu retirei algumas imagens de internet, certo? Aqui, ó, dentro das células, como a gente vê, ok? Aqui em fotomicrografia, né? E essa é a molécula, como a gente já estudou a parte química, né, do magnésio, que o magnésio é especial na composição da molécula de clorofila. Olha ele aqui, ó, certo? Reinando, né, no centro da clorofila para formar todo esse complexo aqui,
ok? Só para a gente conhecer um pouquinho desse pigmento tão especial na fotossíntese. Então, substâncias inorgânicas, né? O que é que a gente tem como inorgânico? Água e sais minerais. O que é que a gente tem como orgânico? Nós temos glicídios, lipídios, carboidratos. Glicídios é a mesma coisa, né, que carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Então, a partir de substâncias inorgânicas, nós vamos formar substâncias orgânicas, certo? Então, aqui a gente tem a fotossíntese, né? Ou seja, a incidência de luz no processo, que vai utilizar para isso, né? Os seguintes ingredientes, se podemos chamar assim, mas na verdade é uma reação química, então a gente vai chamar de reagentes, né? CO2, dióxido de carbono e água, certo? Que a partir da luz do sol vai acontecer esta reação química e nós teremos a produção tanto de glicose, como também nós teremos a liberação de oxigênio, pois é, o oxigênio que nós respiramos, ok? Eu quero lembrar para vocês que os maiores produtores de oxigênio da camada, certo, atmosférica são as algas. Não esqueçam, certo, dessa coisa tão importante. Então, as etapas da fotossíntese são duas, né? Pode ser a fase clara, ou também chamada fotoquímica, né? Fase clara ou foto, porque ela depende de luz para poder acontecer logo no início. E nós temos também a fase escura, ou também chamada de fase simplesmente química, certo? Mas agora, neste momento, nós vamos estudar sobre a fase clara ou fotoquímica. Essa fase aqui, ela acontece na superfície dos tilacoides. Os tilacoides, né, como a gente explicou antes, estão dentro da organela chamada de cloroplasto. São esses discos, né, sobrepostos que vocês estão vendo aqui. Cada disco desse é chamado de tilacoide e na superfície dele nós temos pigmentos de clorofila, certo? Ainda assim, essa etapa ela é subdividida, né, em duas reações químicas. Primeiro, a fotólise da água e a segunda é a fotofosforilação, certo? Que a gente vai estudar logo mais. Então, a fotólise da água é justamente o momento que nós vamos precisar da luz do sol para fazer a quebra da molécula de água. Nós vamos dissociar a água em hidrogênios e oxigênio, como vocês estão vendo aqui. Os hidrogênios, né, que vão se transformar logo mais em NADP, certo? E o oxigênio que vai ser liberado, né, em formato de gás para a gente poder respirar. Vamos revisar as estruturas que estão envolvidas nesse processo. Nós temos aqui a folha, certo? E nas células, né, constituintes da folha, né, no caso aqui do parênquima clorofiliano, que a gente já estudou, né, na aula de tecidos vegetais, nós temos as células e dentro das células a gente tem os cloroplastos. Aqui está apontando, né, o cloroplasto e uns círculos, né, dentro dos cloroplastos representando justamente os tilacoides. A gente ampliando, né, a gente verifica aqui os tilacoides, certo? E vamos, sim, um conjunto de tilacoides ele é chamado de grânum, certo? Então aqui nós temos um grânum formado por unidades de tilacoides, certo? Ampliando mais ainda aqui, né, a membrana do tilacoide, a gente vai perceber o complexo de antena, que é formado pela pigmentação, né? Que no caso aqui é a clorofila, certo? Vocês estão vendo que aqui é o formato, de fato, de uma membrana, certo? Igualzinho a gente estudou lá na membrana plasmática, certo? Que é formado por quê? Fosfolipídios, né? E a gente tem várias proteínas também aqui inseridas, mas não vem ao caso agora neste momento. Vamos especificar, né, detalhar melhor a questão do complexo de antena formada pelo pigmento clorofila, que vai absorver a luz do sol para que o processo ocorra. E com essa imagem, né, como vocês estão vendo, um pouco complexa, mas eu vou tentar detalhar ela para vocês. Nós temos as duas etapas da fase clara, né, ou também chamada de fase fotoquímica,
certo? Em que a planta, desculpem, né? Os seres autotróficos fotossintetizantes, eles vão poder transformar a energia da luz solar, ou seja, a energia solar, né, em energia química, que é o que, gente, que nós já conhecemos, o ATP, adenina trifosfato, certo? Isso aqui já é conhecido nosso, beleza? Uma molécula altamente energética. Mas vamos lá. Então, isso aqui, gente, é a superfície dos tilacoides, né? Como a gente mostrou anteriormente, certo? E aqui são os pigmentos de clorofila. Esse aqui é o nosso complexo de antena, certo? Esse pigmento aqui, né? Ele é chamado de P680. O que quer dizer isso? Isso aqui é o comprimento de onda que é possível ser absorvido, certo? Então, nesse caso, a luz solar vai ser absorvida, certo? Vai acontecer a fotólise da água, como vocês estão vendo aqui, ó, a liberação de oxigênio e de hidrogênios. E nesse momento, os elétrons, gente, quando houver absorção, né, da luz solar, eles serão excitados, certo? Um conjuntinho de fótons que chegará aqui, né, a partir da luz solar, né? O que são esses fótons? São conjuntos de energia que vão fazer essa excitação dos elétrons, certo? Que vieram de quê? Da quebra da água, certo? Quando esses elétrons ficarem excitados, né? Eles vão sair a partir da membrana, como vocês viram lá, né? Da membrana dos tilacoides, certo? A partir de proteínas, né? De transferidores de elétrons, vamos dizer assim, né? Aqui tem o nome de citocromo e nós temos outros nomes específicos também, que eu não vou citar agora, né? Para não complicar mais ainda o processo. Mas, enfim, então esses elétrons vão saltar, certo? Perdendo energia, perdendo, entre aspas, né? Essa energia que sai dos elétrons vão ser transferidas, né? Vai ser transferida, aliás, de proteína em proteína. Isso vai favorecer o bombeamento desses hidrogênios, né? Que foram retirados da molécula de água, assim como a gente estudou lá na respiração celular aeróbica, né? Também vai passar por uma proteína e essa proteína vai promover a adição de fosfato às moléculas de ADP, transformando-as em ATP, isso mesmo. É aqui nesse momento, né, de transferência na cadeia transportadora de elétrons que vai ser possível a produção de ATP, ok? E esses elétrons, quando eles perdem energia, eles vão parar em outro complexo de antena chamado de P700, onde o conjunto de fótons, né, ou seja, de energia proveniente do Sol, certo? Vai excitá-lo mais uma vez. Gente, só que agora esses elétrons vão ser passados, né, por outros complexos, né, até chegar nessa enzima que vai pegar os hidrogênios e vão adicionar ao NADP, transformando em NADPH, certo? Vamos entender o que é que a gente quer aqui. Qual é o objetivo deste complexo? É transformar energia solar em ATP, certo? E NADP. Esse é o principal objetivo deste sistema, né, que a gente está vendo aqui tão complexo, certo? Quando os elétrons, né, são excitados por este primeiro complexo aqui, chamado de fotossistema 2, que ele só foi descoberto depois, por isso que ele recebe o nome de fotossistema 2, e o segundo nós chamamos de fotossistema 1, porque ele foi descoberto primeiro, certo? Então, por isso essa confusão, né, de nome que nós estamos vendo aqui, ok? Mas o primeiro processo acontece neste complexo de antena para depois acontecer neste. Nós chamamos
esta etapa aqui diz etapa acíclica. Por quê? Porque os elétrons vão sair deste complexo de antena e vão para outro complexo de antena, certo? Se caso os elétrons retornassem para o mesmo complexo de antena, nós daríamos o nome de etapa cíclica. Gente, não vamos esquecer do objetivo, certo? Desta fase clara, né, dependente de luz solar, de fótons provenientes da luz solar, né, que é a produção de ATP e a produção de NADP. Ó, esse hidrogênio que vocês estão vendo aqui veio lá da fotólise da água, certo? Por isso que tem que acontecer essas duas reações químicas na fase clara, fotólise da água e a fotofosforilação, né? Fosforilação, porque nós adicionamos. Vocês já responderam, né, inclusive no exercício anterior, que a adição de fósforo, né, inorgânico ao ADP, ou seja, a formação de ATP, chama-se de fosforilação, certo? Então, tá aí, né, eu tentei resumir este processo, né, tido assim, por muitos estudantes como complexo, como vocês estão vendo. Eu trouxe essa imagem, né, para vocês verem que é bem similar com a cadeia respiratória que nós estudamos em outra aula, certo? Na fase de respiração celular aeróbica. Aqui nós estamos vendo o que, gente? O cloroplasto, certo? E aqui dentro nós temos os tilacoides, que vão funcionar, né, com a sua superfície, com o seu revestimento, né, como complexo de antena. Olha aqui o nome, ó. Complexo de antena, como vocês estão vendo, certo? Vai receber a energia luminosa, vai excitar os elétrons vão saltar, né? Através das proteínas, ok? E aí vão favorecer o quê? Que os hidrogênios passem, né, pela sintetase, pela ATP sintase, produzindo o quê? ATP, da mesma forma, gente, que a gente estudou anteriormente, certo? Só que um pouquinho, né, mais específico nesse caso em relação aos seres autotróficos fotossintetizantes. Gente, vamos agora para a segunda fase da fotossíntese, né, que é a fase escura ou química. Escura porque ela acontece à noite? Cuidado, não. Escura porque ela não é dependente de luz, gente, certo? Ela pode acontecer de manhã, à tarde, à noite, madrugada, certo? Enfim, então nesse caso a fase ela não vai depender de luz para poder acontecer, certo? Ou também chamada simplesmente química, ao contrário, né, de fotoquímica, certo? Como a gente viu anteriormente. Então a luz ela participa indiretamente da reação, por quê? Porque a fase escura depende da fase clara. Então, logo após a fase clara, a fase química vai acontecer utilizando aquelas substâncias que nós acabamos de ver, né, na outra fase que foi produzida, certo? Que foram produzidas, né, que no caso foi o NADPH, certo? E o ATP, ok? Então, seria o seguinte, os produtos da fase clara são utilizados aqui, são esses, né, que eu acabei de citar. O CO2 é fixado com auxílio da enzima chamada rubisco, certo? Ou simplesmente pela RUDP, né? A gente pode chamar de RUDP, certo? Então, nesse caso aqui, é onde vai ser utilizado o CO2. Até agora, a gente só tinha utilizado o quê? A água, né? Quando a gente rega a planta, certo? A água, ela vai participar lá da fase clara. E o CO2, que é absorvido, né, pelo ar, ele é utilizado aqui, gente, na fase escura, certo? Então, essa enzima rubisco, ela vai favorecer a fixação do CO2, certo? E é nessa fase escura que nós vamos produzir o quê? A glicose. Onde é que acontece, gente, a fase escura? No estroma, que é simplesmente, certo? Essa parte aqui, ó, interna do
cloroplasto, certo? A gente não vai mais utilizar os tilacóides, nós vamos utilizar essa fase mais aqui livre, certo? No interior do cloroplasto, certo? Aqui tem um resumo. Sim, essa fase escura ou fase química, ela também é chamada de ciclo de Calvin, certo? Ou ciclo de Calvin-Benson, que é o nome do cientista que descobriu esse ciclo, né, tão importante para a gente, essa produção. É aqui nessa fase, né, que nós vamos pegar a química inorgânica e vamos transformar em química orgânica. Gente, tá aqui o ciclo de Calvin-Benson, certo? Que eu não vou detalhar, ok? Eu vou falar dos principais pontos que vocês realmente precisam entender, né, para uma avaliação simples, certo? Então, nós temos aqui, ó, a inserção, né, do CO2, a entrada do CO2 no processo. Esse CO2 ele é absorvido do ar atmosférico, certo? E nós iremos adicioná-lo, né, a determinadas substâncias, ok? Nós temos uma enzima muito importante na natureza chamada de rubisco e ela vai pegar o CO2, adicionar as substâncias e vai acontecer toda a reação química até a produção da glicose. Para isso, gente, nós vamos utilizar energia, certo? Então, a gente pega aquele ATP que foi produzido lá na fase clara, também nós vamos utilizar hidrogênios, certo? Que vão ser trazidos pelo NADPH, também produzido pela fase fotoquímica, né? Ou fase clara, certo? E nessa série, né, de reações que vão acontecendo, a gente consegue sim produzir glicose, certo? Assim também, ó, como outros glicídios, né? Este é o ciclo de Calvin-Benson. E por fim, a gente tem um esquema, né, que vai resumir todas as etapas que aconteceram na fotossíntese. A gente tem a reação de claro, né, a reação de escuro, certo? Na reação de claro, a gente vai utilizar o quê? Nós vamos utilizar água e vamos utilizar a luz para produzir ATP e NADPH, certo? Que vai ser utilizada onde? Nas reações de escuro. Como reagente, a gente vai utilizar também o CO2, né? Além de ATP e NADP, a gente vai utilizar o CO2 para produzir o quê? Glicose, gente, que vai armazenar, né, em suas ligações energia potencial e posteriormente será utilizado, né, pelos seres fotossintetizantes, obviamente, lá na respiração celular aeróbica, certo? Que a gente já conheceu, ok? Então, assim, eu gosto de trazer também outros esquemas, né, de forma um pouco diferenciada, mas basicamente contendo, né, os mesmos constituintes que a gente precisa para entender o processo, certo? Mais uma vez aqui a gente tem, ó, fase clara, que vai pegar luz, certo? Do sol, né? Vai também pegar água para acontecer o que? A fotólise da água. Aqui a gente vai ter a fosforilação, aliás, a fotofosforilação, certo? Isso acontece aonde? No tilacóide, ó, inclusive esse esquema está um pouco mais complexo, mais completo, né, do que o anterior. Vai produzir ATP, vai produzir NADPH, né, NADPH2, para ser utilizada na fase escura, que acontece aonde? No estroma, né, que é aquela região mais interna, certo? Ao redor, né, dos tilacóides. E nessa fase escura, nós vamos ter o quê? O uso do CO2, né? E vamos ter a produção de glicose, que é o objetivo, certo? Da fotossíntese. Então, fiz esse quadro resumo aqui, que é bem importante, né? A gente saber que o objetivo da fotossíntese é o quê? Produzir sua própria energia, ou seja, são seres, né, que não dependem de outro ser para obter energia. Eles produzem, né,
sua própria energia, certo? Outro lembrete também é que bactéria não tem cloroplasto. Lembrando, gente, que os seres procariontes não têm organelas. Então, elas não têm cloroplasto. O que é que elas têm? Clorofila, que é suficiente, né, gente? Que é justamente o complexo de antena necessário para poder realizar o processo, certo? Somente nos eucariontes, como algas e plantas, é que tem o quê? As organelas, chamadas de cloroplasto, certo? E outra coisa bem interessante que a gente já estudou antes, mas eu tô aqui, tô trazendo para reforçar, é que o cloroplasto tem seu DNA próprio, certo? Tem muitas outras questões que não vai envolver DNA, mas vai falar sobre uma alternativa, por exemplo, né, que você possa excluir ou marcar e que seja decisiva, né, para uma questão correta, falando sobre o DNA que tanto cloroplasto como mitocôndrias, né, possuem, certo? E com isso nós concluímos o resumo sobre fotossíntese, porém suficiente, né, na resolução de questões básicas sobre o processo. Espero que vocês não estejam, né, assim, limitados a esta aula e sigam, né, fazendo pesquisas em outras fontes, assim também como resolvendo questões sobre esta temática. Um abraço e bons estudos.